Olá, tudo bem com você? Vamos de Mulheres que Correm com Lobos nessa edição linda, lançada em março de 2025. Eu já tive 8 turmas em clubes de leitura desse livro, mas sempre é uma surpresa ler novamente. É engraçado porque nessas 8 vezes que eu li em clubes de leitura organizados por mim, essa é a primeira vez que eu estou lendo sozinha. Pois é, eu resolvi abrir essa edição nova, falei, quer saber? Eu já estou aqui com um canal no YouTube sobre autoconhecimento, né? Para a gente conversar de uma forma leve sobre livros, sobre histórias, sobre dicas de como abrir e manter um clube de leitura. Por que não esmiuçar, ler devagarinho e entregar um conteúdo toda semana de um livro que foi a base dos meus clubes de leitura, né? Eu aprendi a lidar, né, a coordenar, a organizar meus clubes de leitura muito em função desse livro. Foi o meu primeiro livro, né? E aqui a gente está, neste momento, no capítulo 3, que é o capítulo que a Clarissa trabalha de uma forma muito profunda o que significa para ela, né, a Clarissa Píncula Stess, o que significa para ela intuição. Então, como esse refinamento, esse tipo de inteligência, esse tipo de sensibilidade não racional nos ajuda a acessar um conhecimento, uma sabedoria arquetípica que aqui ela vai chamar de mulher selvagem. Quando você pega esse livro aqui, que talvez você já até tenha em casa, e lê a introdução, você já tem uma ideia do que se trata o livro, fora a quantidade de resenhas e podcasts que já tem sobre esse livro. Hoje, aqui, eu resolvi trabalhar o capítulo 3 destrinchando as tarefas, porque a autora, depois de apresentar o conto da Vasalisa, né, esse conto russo dessa menina que no leito de morte se dá conta que vai ter que começar a se virar sozinha, não sozinha, mas com a ajuda de uma bonequinha de pano que ela ganha da mãe. Né? Então, essa bonequinha é para se usar no bolso do avental e toda vez que ela tiver uma inquietação, uma dúvida de qual decisão tomar, ela precisa buscar a orientação dessa bonequinha de pano que está sempre guardada no bolso. Então, a Clarissa ela apresenta esse conto russo para nos convidar a também acessar a nossa bonequinha de pano, em que bolso, em que lugar dentro de nós está guardada essa sabedoria, esse refinamento, essa sensibilidade não racional de perceber, né, e de nos orientar se é para a direita ou para a esquerda, os caminhos que a vida vai nos mostrando. Mas deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé, toda semana a gente conversa sobre autoconhecimento com café, com histórias e com dicas para abrir clubes de leitura, o seu clube de leitura, ou um grupo que você quer formar para estar conversando sobre livros, sobre crônicas, sobre poesia e de repente sobre o conto Vasalisa. Você não precisa ler o livro todo, Mulheres que Correm com Lobos, mas se você ler a introdução e achar que você tem amigas que estão discutindo o que significa intuição e de repente trazer para a discussão esse capítulo 3, eu tenho certeza que vai render ótimas e ótimas reflexões e insights. E o bacana dessas tarefas que ela vem destrinchando, que são 9, hoje a gente vai conversar sobre a sexta tarefa, é que a Clarissa sempre faz uma introdução, até para você lembrar, né, do conto, de qual parte que essa tarefa se trata, para a gente analisar, para a gente entender o que foi que a bruxa, que é a Baba Yaga, né, que a Vasalisa encontra na floresta, quer dizer, quer
levar Vasalisa a desenvolver dentro de si, para ela conseguir circular na vida com mais confiança e com mais segurança, inclusive. E vida, aqui a gente pensa na existência dessa menina, na nossa existência enquanto meninas que somos. Menina, esse lugar ainda que a gente insiste em não olhar, em não saber, em não crescer. E a introdução dessa sexta tarefa é a seguinte: separar isso daquilo. Nessa parte da história, Baba Yaga, a bruxa, exige de Vasalisa duas tarefas muito difíceis. As tarefas psíquicas da mulher são as seguintes: aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras, como o melhor discernimento, a aprender a fazer distinções sutis ao escolher o milho são bom do milho mofado e ao selecionar as sementes de papoula de um monte de estrume. Observar o poder do inconsciente e como ele funciona mesmo quando o ego não está familiarizado. Os pares de mãos que aparecem no ar, que é uma parte assim icônica do conto. Aprender mais sobre a vida, sobre o milho e a morte, as sementes de papoula. Então, essa é uma das passagens mais bonitas da história, segundo a Clarissa. Eu já acho uma parte meio confusa, olha que interessante. Para a autora, é uma das partes mais bonitas, porque é justamente da ordem do não racional. E para mim, Tamara, mesmo já tendo lido este livro 8 vezes, é a parte mais confusa. Por quê? Porque eu tenho dificuldade para o não racional. Eu tenho uma tendência a querer entender, controlar, nomear. E esse livro não se trata disso. Esse livro nos convida a sentir. Acho que é por isso que ele é tão importante para mim. Né? Porque, na verdade, ele me convida a me colocar em movimento de cura daquilo que eu sou, da controladora que eu sou, da tendência a ser muito mental. Né? Ele me convida a descer da cabeça e ir para o peito. Entende? Mas ela trata de uma forma que tão interessante que eu acho que dessa vez eu entendi. Ela convida a gente a analisar essas imagens da gente separando o milho mofo do milho bom, né? E esse trabalho de separar sementes de papoulas do estrume. Eu sei que olhando assim, até porque no conto são quantidades, são montes, né? São quantidades absurdas, onde a menina quase entra em desespero. E a bonequinha, Vasalisa, que vem representando a intuição, fala: olha, deixa comigo, você de noite vai dormir e eu faço tudo. Né? E de manhã a menina acorda, está tudo separado, tudo ok. Então, na verdade, alguns desafios, algumas situações que você não vê saída na sua vida, na verdade não é com a cabeça que precisa resolver. Na verdade, existe todo um campo não racional que você precisa buscar dentro de você para tomar algumas decisões que racionalmente você não tomaria. É da ordem da intuição. Eu sei que falando assim, quando a gente é mãe, quando a gente é casada, quando a gente tem boleto para pagar, a gente fala assim: não, eu vou fechar esse livro e vou trabalhar, vou fazer aqui uns bolos para vender, vou aqui ver o que eu posso fazer de trabalho extra, de estudar para concurso, o que é que eu posso fazer, porque a sociedade nos chama a um lugar de segurança que o dinheiro dá. Que a gente tem que falar que dá. O dinheiro dá uma segurança. O dinheiro possibilita a gente tomar algumas decisões de segurança em relação a nós
e a nossa família. Mas aqui é um chamado, aqui é um convite para olhar para quando, supostamente, de alguma forma, um momento da sua vida, você já percebeu que dinheiro não resolve tudo. Que existem outras fomes e outros buracos e outras necessidades dentro da tua existência, dentro da tua maneira de ver a vida, de se olhar. Percebe? Não sei se está fazendo sentido para você. Então, quando você olha para essa imagem de separar milho bom de milho mofado, semente de papoula, de estrume, a Clarissa fala que simbolicamente essa semente boa da semente ruim, dependendo de como você usa, pode ter uma função balsâmica, pode ter uma função de alucinógeno, pode ter uma função na dosagem, na quantidade de veneno, pode ter uma função reparadora, pode ter uma função de remédio, entende? Então, saber separar, saber dosar esses símbolos, essas mensagens, é da ordem do não racional. E essas sementes, esse estrume, a semente de papoula, vem contar essa história de que muitas coisas às vezes se mostram semelhantes, por exemplo, num grande volume de milho, né, de grãos de milho, às vezes fica difícil perceber qual que é o bom e qual que é o mofado. Tem hora que você acha que está tudo mofado, tem hora que parece que está tudo bom, mas quando você vai chegando perto, quando você vai pegando na mão, quando você vai espalhando, quando você vai tendo tempo para olhar para aquilo, você vai percebendo que existe sim uma diferença, né? Como um amor bom de um amor cilada. Entende? Como uma vida que te deixa, sabe, em êxtase das coisas que você está vivenciando, de uma vida que te deixa completamente esgotada. Então, ela apresenta, né, essas nuances de parece que é a mesma coisa, parece que está tudo bem na vida dessa pessoa, parece que ela está feliz, parece que está dando tudo certo. Né? Ou ao contrário, nossa, mas aquela pessoa parece que está se arrastando na vida, parece que nada dá certo. Também pode ser um movimento de cura, de regeneração. Porque o que ela nos convida aqui a pensar é que numa vida, numa existência, você passa por processos de vida, morte, vida. De fechamentos de ciclos de onde você tem que aprender a soltar uma história que acaba para poder se abrir por uma história que começa, para dar espaço. Entende? Então, a nossa vida é um deixar ir para poder vir, né? Um deixar ir para poder chegar. Né? Então, é nesse sentido, eu falo às vezes para as minhas pacientes, né? Você está trocando de pele. Deixa essa pele velha, dessa história velha, desse ciclo velho ir embora. Deixa, se permita descamar. Né? Deixa essa pele velha ir embora para essa pele nova, para esse novo começo, para esse novo ciclo começar. E é tão interessante que uma vez eu conversei sobre isso com uma paciente e ela foi andar numa trilha e nessa trilha ela fotografou uma pele de cobra solta. Olha que coisa linda! Né? Então, assim, a gente tinha trabalhado isso na sessão dela e ela achou na trilha, no dia seguinte, uma pele morta de uma cobra. Então, uma cobra tinha passado por ali e deixado sua pele e devia estar andando na sua nova pele lustrosa. Então, é sobre isso que essa tarefa fala. E aí, quando a gente pensa numa leitura solitária,
onde você está fazendo essa leitura, você com o livro em casa, eu separei 2 perguntas. Então, quando a gente está lendo esse livro sozinha, o que a gente faz? A gente pode pegar essas 2 perguntas que estarão na descrição, depois você pode copiar e responder essas perguntas no papel de uma forma tranquila, sem pressa. Não precisa ser agora, porque até não sei em que momento que você está do livro, né? Então, você pode responder essas 2 perguntas e depois de responder, você lê para você a pergunta, lê a resposta, lê a outra pergunta, lê a resposta, e depois você pode escrever um texto sentido, que é escrever como é que foi para você responder essas 2 perguntas. Percebe? É interessante como fechamento dessa tarefa. E em grupo, quando você tem um clube de leitura, você pode distribuir papel, fazer as perguntas, fazer a primeira pergunta, dá tempo das pessoas responderem, falar que ninguém precisa contar, né, a resposta, que a resposta ninguém vai precisar ler, né? Faz a segunda pergunta, espera o pessoal responder, e daí você abre. Olha, como é que foi para vocês responder nessa pergunta? Alguém quer compartilhar o que sentiu, o que achou mais interessante desse encontro, desse momento, e responder essas perguntas específicas dessa sexta tarefa do capítulo 3 do Mulheres que Correm com Lobos, percebe? Então, é uma maneira de você fazer um fechamento no seu clube de leitura. Antes de eu ler as 2 primeiras perguntas, as 2 perguntas que eu selecionei, eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link do meu curso que se chama Laços e Livros, que é um passo a passo para começar a abrir o teu clube de leitura do zero, tá bom? Ó, primeira pergunta, são 2, rapidinho. Que remédio você precisa para a sua alma? E a segunda e a última pergunta, o que na sua vida busca o bálsamo vida, morte e vida? Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter se inscrito, por ter curtido esse vídeo, e semana que vem a gente está aqui de novo. Beijo!